Boa noite, sexta-feira, semana chegando ao fim. Semana, Felipe, de muitos debates, né? Embates em Brasília, e a confusão continua. E a polêmica cada vez comemora ou não comemora, é golpe ou não é golpe. Trouxemos aqui Haroldo Saboia, deputado constituinte de 88, participou daquela transição democrática ali, viveu também os anos de chumbo ali da ditadura. Foi golpe ou não foi golpe? Era ditadura, era regime? Eram salvadores contra os cubanos ou não eram? Grande Haroldo, boa noite, seja bem-vindo aos analistas. Boa noite, Nathaniel. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes da TV Guará. Na realidade, em 31 de março de 64, houve um golpe militar no Brasil preparado por vários anos por militares brasileiros, orientados e dirigidos pelos Estados Unidos. Nós sabemos que nos Estados Unidos os documentos oficiais, mesmo aqueles considerados secretos ou ultra secretos, eles após 10, 15, 20, 30 ou mesmo 50 anos, eles são, por lei, tornados públicos. E o que nós temos hoje? Nós temos hoje acesso às bibliotecas norte-americanas, e já há mais de 10 anos, vários documentos dessa época, documentos oficiais dos Estados Unidos, gravações de audiências do presidente então, presidente Kennedy, do presidente sucessor do Kennedy, Lyndon Johnson, correspondências de embaixadores brasileiros, embaixadores norte-americanos no Brasil para o Departamento de Estado norte-americano. Todos esses documentos já foram revelados. E está lá, desvendada, revelada, a intervenção direta dos Estados Unidos na preparação, desde 62, do golpe para derrubar o presidente João Goulart. Eles passaram 2, 3 anos. Desde 61, né? Que teve aquele movimento à rádio da legalidade, sim, lá no Rio Grande do Sul. 61 para impedir a posse do João Goulart. Mas isso não posso dizer que foi preparado pelos americanos, porque a renúncia do Jânio Quadros foi algo imprevisível. Mas após a posse do João Goulart, através de uma emenda constitucional que transformou o regime político, o sistema político presidencialismo para o parlamentarismo, que houve um acordo e houve a mudança do sistema parlamentarista e assegurando a posse do João Goulart, tendo o Tancredo Neves como primeiro-ministro. Nesse momento... Tancredo Neves, inclusive, né, bancado pelos militares. Não, aceito pelos militares. Bom, aceito. E nós tivemos nesse momento, a partir de então, o João Goulart era mal visto pelos Estados Unidos. Mas já no ano seguinte, nas eleições de 62, eleições que renovou 10 ou 12, uma parcela dos governadores brasileiros, porque naquele momento as eleições de governador eram todas no mesmo ano. Então, em 62, nós tivemos eleições em vários estados e em 65 tivemos eleições em outros estados e 66 em outros. Pois bem, em 62 foi criado o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, ligado aos Estados Unidos, para financiar campanhas de parlamentares, deputados federais, senadores e governadores comprometidos com os Estados Unidos para fazer oposição às reformas de João Goulart e ao próprio presidente João Goulart. Pois bem, em 64,
nós sabemos isso, todos os documentos já são revelados. Tem um livro muito bom sobre isso, que é do jornalista Flávio Tavares, jornalista que foi da Última Hora, foi professor da Universidade de Brasília e foi correspondente. Ele foi exilado, foi preso e exilado, viveu no Uruguai e depois na Argentina, e foi por muito tempo, enquanto ainda na época da ditadura militar, ele ficou como correspondente do jornal Estado de São Paulo, em Buenos Aires, com o pseudônimo de Júlio Delgado, porque ele não podia assinar o seu próprio nome, porque ele próprio era um exilado. Mas o jornal Estado de São Paulo, embora um jornal conservador, ele teve esse gesto digno de dar um amparo a um exilado brasileiro na Argentina e deu emprego, então, nomeou como correspondente o jornalista Flávio Tavares. E o Flávio Tavares, recentemente, escreveu um livro, O Golpe de 64, onde ele relata toda a participação dos Estados Unidos na preparação do golpe. Houve mesmo a transferência de um adido militar norte-americano, adido norte-americano em Roma, que foi transferido em 62, 63 para o Brasil, para coordenar o golpe no Brasil. E por que esses, Vernon Walter, por que esse adido? Por que ele especificamente? Porque ele era amigo de vários generais brasileiros que haviam participado da campanha da FAB na Itália. Entre eles o comandante daqueles golpistas, que era o Castelo Branco. O Vernon Walter também participou da Segunda Guerra na Itália e então na Segunda Guerra fez amizade com os pracinhas brasileiros. Os pracinhas brasileiros, que na época eram capitães, majores. Inclusive, durante a campanha foi recuperado então, ele ficou vários. Tanto é que quando ele chega, transferido em 62 para transferido da Itália, adido militar dos Estados Unidos na Itália para o Brasil, ele é recebido no aeroporto do Galeão por 13 generais, que na época da Segunda Guerra eram capitães, majores e tal, que o receberam no aeroporto do Galeão. 13 generais já, grande parte deles já tramando o golpe. Galeão, Santos Dumont, né? Não, talvez fosse, mas eu acho que já tinha um Galeão. Não, era a base do Galeão. Era a base do Galeão, era a base militar do Galeão. Pois bem, e não só isso, como também há esses fatos são relatados por vários historiadores, mas eu cito o Flávio Tavares, e tem um filme recente, um documentário, de um filho do Flávio Tavares, Camilo Tavares, esse documentário tem 3 ou 4 anos, chamado O Dia que Virou 21 Anos. Né? Exatamente aquele golpe, o dia do golpe que perdurou por 21 anos. Que tem todos esses depoimentos, todos esses relatos. E além disso, além dessa preparação, havia também um fato que temos que lembrar, que desde 61 ou 62, o famigerado general Golbery do Couto Silva, na época coronel, ele foi para a reserva para montar um instituto de pesquisa econômico-social, IPES, de política e tal. Instituto esse financiado pelos Estados Unidos e que, ao longo desses anos de 61 a 64, circulou, financiou, preparou, fez estudos, estratégias para preparação do golpe, para ganhar adeptos para o golpe entre a sociedade civil, entre os empresários, entre a grande imprensa, né? E nós sabemos que eles dizem, não havia apoio
popular para o golpe. Não é verdade. Houve, em março, a marcha por Deus, pela pátria, pela família, liderada pela grande imprensa, pelos jornais conservadores, o Globo, o Estado de São Paulo, e com o apoio da Igreja Conservadora. A Igreja brasileira, na época, era majoritariamente conservadora. Antigamente era mais fácil manipular os meios de comunicação, né? E essa época aí, aquele famigerado editorial do Roberto Marinho no Globo. Sim, que depois, é bom lembrar que o Globo, 40 anos depois, reconheceu que tinha e pediu desculpa ao povo brasileiro por ter apoiado o golpe, por ter apoiado a ditadura no Jornal Nacional. E hoje eles querem, eles não, aliás, ontem mesmo o Globo tratou, no Jornal Nacional, tratou a ditadura como ditadura, citando que a ditadura militar de 64, como realmente foi. Mas então... Mas será que se o Roberto Marinho tivesse vivo ia voltar atrás? Acho que não. Ele não está vivo, mas estão vivos os 3 filhos dele que têm o mesmo DNA, a mesma genética, né? Então, mas veja bem, eu falei da marcha, uma marcha imensa, tanto no São Paulo como no Rio, mas mesmo com aquela aparência de apoio contra o João Goulart faz, no dia 13 de março de 64, uma imensa... Na Central do Brasil. Um imenso comício na Central do Brasil. E mais, hoje nós temos reveladas pesquisas feitas pelo IBOPE, que não foram divulgadas, mas pesquisas de março de 64, que mostram que o João Goulart tinha a aprovação de mais de 50% do seu governo. E se ele fosse candidato naquela ocasião, ele teria mais de 50%, ganharia no primeiro turno, e o segundo colocado teria menos, em torno de 40%, 10 pontos abaixo do João Goulart. Então, nós não podemos dizer que o João Goulart não tinha apoio popular. Nós temos informações seguras, pesquisas, que ele tinha o apoio da maioria da população. Que apoiava o quê? As reformas de base, as reformas no campo da educação, as reformas no campo da saúde, no campo da reforma agrária e tal. Então, o Brasil vivia um momento de grande avanço, né, em termos de conquistas sociais. E nós sabemos que, passada o golpe militar, nós entramos num longo período de estagnação social, um longo período de concentração de renda e um longo período de arroxo salarial. Esse golpe foi muito bem arquitetado, né, Haroldo? Porque no pacote veio a Rede Globo, apoiada pelo grupo Time Life, né? Acho que aquele editorial foi bem pago, né, Felipe? Porque logo depois veio a implantação da Rede Globo e começaram a vender aquele sonho americano do automóvel lá do Henry Ford, que era o progresso, a televisão, né? Tudo aquilo ali incentivou ali, aí os militares passaram uma ideia de um milagre econômico, né? E nesse período surgiu o Odebrecht, surgiu o Mendes Júnior, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, né? Toda aquela, né, expansão. Agora imagine aquilo, Felipe. Ali foi a escola. Sem lei de responsabilidade fiscal, sem lei de ficha limpa, né? Censura. Haroldo, só para entender uma coisa, antes da gente entrar nessa escola que foi a ditadura militar, de corrupção, dessa dívida absurda que até hoje se paga esse preço, o Brasil tinha o risco de ser comunista? Porque o Goulart era latifundiário, né? O Brizola era casada com a irmã do Goulart, que também era latifundiária. Pois é. Né? O pessoal, a Maria Tereza teve muitas vezes aqui conosco, inclusive, né? Que foi a esposa do Goulart, e ela dizia, olha, de comunista o Goulart não tinha nada, né? Muito pelo contrário. Havia esse perigo ou era toda essa composição de dominação dos Estados Unidos? É um discurso, né? Nós estávamos
na época da Guerra Fria. Então havia toda o espectro da Guerra Fria, que era o combate ao comunismo. Só que, em nome desse combate, os Estados Unidos e a Inglaterra, os países mais desenvolvidos do Ocidente, eles queriam impor as suas formas de dominação. É o imperialismo, né? Todas as suas formas de dominação econômica e tal. E havia a questão do petróleo no Brasil é muito forte. É muito forte a questão do petróleo no Brasil. Os Estados Unidos, antes que o Getúlio, logo que o Getúlio criou a Petrobras, ele dizia que não havia petróleo no Brasil, né? E, veja bem, houve a belíssima campanha do Petróleo é Nosso no início da década de 50. E, mesmo assim, foi a maior dificuldade para que a Petrobras conseguisse se impor e produzir petróleo no nosso país. É evidente que eles estavam de olho nesse petróleo. Como não é à toa que, com a descoberta do petróleo nos anos do governo Lula e Dilma, eles passaram a preparar o golpe do pré-sal, né? A descoberta do pré-sal. Eles começaram a preparar a Operação Lava Jato para desmontar, tendo como objetivo principal o desmonte da Petrobras, porque eles estavam de olho no pré-sal. E o que faz o Temer logo que assume? Ele entrega grandes parcelas do pré-sal, a Shell, as empresas internacionais, com isenção de R$1 trilhão de reais por 30 anos. De imposto. É a reforma da Previdência. Muito mal, 1 trilhão. A isenção fiscal chega a 1 trilhão ao longo de 30 anos. E grande parte do pré-sal, que foi uma conquista do Brasil, uma conquista da ciência e da engenharia brasileira. Os americanos, os europeus, nunca conseguiram explorar petróleo no pré-sal, na profundidade que tem o pré-sal brasileiro, e o Brasil conseguiu isso. Quando descobriram o pré-sal, o que diziam? Que precisaria de 10, 20, 15, 30 anos para começar a explorar o pré-sal. Hoje já está sendo explorado. Isso com a ciência, com a engenharia, com o conhecimento, com o saber fazer da engenharia nacional, dos brasileiros da Petrobras. E eles quiseram quebrar isso, né? Pois bem. E hoje vamos para o intervalo, porque hoje, inclusive, né, até o combustível da Fórmula 1, boa parte é brasileira. Mas vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.